Então, gente, o destaque de hoje, vamos falar sobre educação, algo tão importante e que muitas vezes não é tão valorizado no nosso país. Mas aqui em Joinville nós temos uma escola muito especial e por isso que eu trouxe para falar sobre ela, que é a Core International School. E a minha entrevistada nada mais é do que a diretora da Core, que é a Elza Giostri. Elza, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Ali. Nossa, que satisfação estar aqui com você. Então, fiquei muito feliz por ter aceito o meu convite para falar sobre esse assunto tão importante, sobre uma escola tão diferenciada que eu acho interessante todo o estado saber que em Joinville temos uma escola nesse porte, que inclusive foi ideia de um político que foi muito importante para a nossa cidade, né? Que foi o Luiz Henrique da Silveira. Então eu queria que tu me contasse um pouquinho desse início, da ideia dele de criar essa escola para a nossa cidade. Então, na verdade, ele foi importante não só para a cidade, eu imagino que para o estado todo, né? Tão visionário, Luiz Henrique queria que o estado tivesse oportunidade de receber empresas internacionais e ele considerou Joinville, a maior cidade do estado, uma cidade industrial, um ponto muito importante para receber essas indústrias e que precisava de uma escola internacional e um campo de golfe. Então, Joinville tinha tudo isso. Ele considerou tão importante que lançou essa proposta para então o Sociesc na época. Nós mergulhamos a fundo nesse projeto e surgiu então essa escola que em 2009 é a primeira escola internacional do estado e de Joinville e hoje sólida referência no Brasil e em alguns locais do mundo. Nós temos realmente uma proposta bastante sólida e diferenciada e eu acredito que essa sementinha visionária dele, ela se multiplica no nosso projeto, que também é muito visionário. Então, falando nessa coisa do visionário, do diferencial, fala para os nossos telespectadores do estado todo as principais diferenças, os diferenciais que essa escola traz. Bom, já na sua concepção de ser uma escola internacional que possa permitir que um estudante que saia dessa escola tenha a possibilidade de transitar pelo mundo, mas não só pelo mundo, dizendo assim, eu vou sair de Joinville e vou para qualquer lugar do mundo estudar ou me formar ou trabalhar, mas também concorrer com qualquer pessoa que vinha de qualquer lugar do mundo para Joinville a trabalho. Isso é importante dizer, né? Que o trânsito não significa só que eu vá me locomover, mas que eu esteja em condições de me relacionar com qualquer um que venha para cá, que seja talvez um concorrente, uma entrevista. Exatamente. Ele tem que estar preparado, né? Isso. Nós temos um currículo muito inovador. Uma criança, nós somos uma escola IB, quer dizer, certificada pelo International Baccalaureate, o principal órgão certificador de uma escola internacional no mundo. Isso é desde o início, né? Desde a educação infantil, quer dizer, nós certificamos o ensino médio desde 2013 e a escola toda desde 2016. E uma criança entra na educação infantil a partir dos 2 anos. Ela tem imersão, é 100% em inglês na educação infantil. Então, estava falando isso, que incrível, né? Incrível. Ela começa a entrar no português no primeiro ano, né? Aos 5 anos, um ano antes de ir para o primeiro ano. Tá. As crianças que ficam em período integral, como elas têm natação, capoeira, judô, no período oposto, essas atividades acontecem em língua portuguesa, mas o programa mesmo da escola é imersão, é só em inglês. E o que é muito bacana é o currículo inovador. A gente sempre pensa assim, uma criança, um jovem está na nossa escola, ele vai enfrentar a vida adulta daqui a 10, 20 anos. Não é uma coisa para perto, né? E então, as mudanças são muito rápidas, né? Isso, olha, a escola, ela tem que tomar cuidado do que está acontecendo agora, mas ela tem que estar antenada em preparar esse estudante para daqui 10, 20 anos. Não adianta ela ficar só preocupada com o que está acontecendo nas escolas hoje. Ela precisa estar preocupada com o que vai acontecer com esse jovem daqui a 10, 20 anos. Porque então, se hoje as coisas já estão mudando muito rapidamente, a tendência é cada vez mais, né? Então é um currículo inovador,
inovador, é design thinking no currículo, são salas de aula diferenciadas. Isso nos ajudou muito, porque quando veio a pandemia, por exemplo, nós não precisamos parar e aguardar como é que a gente ia fazer. Então, estava me falando isso, né? Foi incrível. Em 2 dias, os nossos alunos estavam assistindo aula online, né? Mas não era uma aula gravada, era o professor do outro lado conversando com mentorias, coisas que estão acontecendo na Escandinávia, que estão acontecendo nos Estados Unidos, com acompanhamento, com cuidado. Ninguém perdeu aula. Ao contrário, ninguém perdeu o ano e pôde terminar o ano com excelência. Nós temos um aluno que concluiu um ano pós-pandemia e foi aceito na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com 100% de bolsa, num curso de economia. Quer dizer, não terminou o ano de qualquer jeito. Né? Não foi aprovado porque o governo disse, vamos aprovar porque foi um ano de pandemia. Foi aprovado com excelência. Porque vocês já estavam preparados e assim que começou o lockdown, vocês já estavam começando as aulas online, antes de começar o lockdown, a gente já tem alunos que são atletas, já tem alunos que viajam e que assistem a aula que está acontecendo na sala de aula. Olha só que bacana. Já do seu computador, enquanto aguardam um torneio, enquanto aguardam uma outra Ele está assistindo aula. Ele está assistindo aula, ele está realizando as suas atividades. Então, a gente já tem isso. A gente já tem no currículo Design Thinking, a gente já tem no nosso currículo Work Experience. O aluno pode experimentar uma atividade profissional antes de mergulhar, ir para um banco de faculdade e depois pensar... não era isso que eu queria. E Então a gente já tem um currículo muito inovador, já tem pesquisa, esse novo ensino médio que está vindo agora, para a gente já é velho o ensino médio, porque a gente já trabalha Estava falando com também que, por exemplo, vocês preparam os alunos para as maiores feiras... A feira de ciências né? Toda escola faz feira de ciências, a gente já está olhando lá na frente. Existem feiras de ciências no mundo? Existe. Existe a Intel ICEF, que é a principal feira de educação básica do mundo, que acontece nos Estados Unidos. Por 2 vezes seguidas, o estudante do ensino fundamental, que representa o Brasil nessa feira de ciências, saiu da nossa escola. E o orgulho não é que saiu da nossa escola. Eu penso assim, o que o Luiz Henrique está pensando lá de cima? De Joinville, saiu né? De Joinville, saiu de Santa Catarina, saiu daqui. Ele deve ficar emocionado. Com certeza. Que o projeto dele foi tão visionário, com tanta qualidade, né? Quando eu vim a gente estava falando de se transferir. Quando eu vim para Santa Catarina, as famílias mandavam os seus filhos fazer ensino médio em Curitiba para se preparar para o vestibular. Hoje não precisa mais. Um aluno sai de Joinville da Core, ele está preparado para entrar em qualquer faculdade. Ele vai para a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, até com bolsa, sem precisar ter feito cursinho em Curitiba. Então eu acho assim que isso é um orgulho muito grande. A Core, o jeito da gente fazer educação transformou Joinville. Transformou. E ela é referência e as outras escolas vêm atrás, vêm tentando se transformar para melhorar o patamar. A gente só espera que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade, né? É uma pena que ainda no Brasil isso não é possível, né? Agora, as pessoas às vezes acham assim, é que esse prédio bacanão, não vou entrar lá, deve ser muito caro. Se for fazer a conta, quando você vai pagar um curso de inglês, quando você vai pagar uma natação, quando você vai pagar isso, vai pagar aquilo, quando você vai gastar no trânsito, uma van, um transporte, põe na ponta do lápis. Acaba saindo com a mesma coisa. Então, para a gente finalizar a entrevista, e quem ficou curioso para saber também, como é que a grade, assim, ela é sempre o dia todo ou tem a opção de ser meio período? Como é que funciona? Opção de meio período é na educação infantil. A partir do 1º ano, os estudantes entram às 7h30 e saem perto das 4. Ou 15 para as 4 ou às 4. Eles têm a opção de almoçar em casa, porque muitos moram ali perto. Mas, em geral, é esse o programa. Por quê? Porque o aluno participa. O aluno não fica engolindo o que o professor diz e leva uma lista enorme de exercícios para fazer em casa. Ele faz lá com o acompanhamento do professor, ele discute com os colegas, ele atua, ele debate, isso leva tempo. Você fazer atividade, fazer com que todos os estudantes de uma sala façam as suas perguntas, discutam com o professor, leva mais tempo do que ficar quietinho. 2 perguntam, os outros ficam... Né? Entendi. E que muitas pessoas têm oportunidade
tem oportunidade de vir estudar aqui, às vezes mora numa cidade próxima, também pode vir estudar. Nós temos estudantes de Jaraguá e de São Chico, e já tivemos estudantes de Porto União que já vieram morar na frente para poder terminar, fazer um ensino médio internacional, hoje estudam nos Estados Unidos. E temos parcerias com escolas de outras cidades, porque hoje nós oferecemos a oportunidade do ensino médio americano, do high school. Então, a nossa, via Core, qualquer estudante pode complementar o seu ensino médio brasileiro e ter o certificado de high school. Um high school americano. Então, a gente tem parcerias com escolas e também atende outros estudantes. Bacana. Então, incrível, fiquei muito feliz em poder saber tudo isso e meu público também, o estado todo, saber que existe uma escola do porte da Core International School. Elza, te agradeço, muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de dizer para Santa Catarina que a gente está aí, portas abertas. É isso aí, muito obrigada. Muito obrigada.